A todos que acompanham o site É o Ideal, estamos aqui hoje retornando às nossas entrevistas. A gente costuma fazer entrevistas assim bem produzidas com pessoas que de fato têm a acrescentar, como sempre fazendo, e você que acompanha o site há muito tempo sabe como nós trabalhamos. Eu estou aqui hoje tendo a grata satisfação de poder receber o Fernando Vilas. Muita gente sabe, já ouviu falar esse nome, Fernando Vilas, mas muita gente ainda já conhece os energéticos Blu-ray, que é o Fernando da Blu-ray. Assim, eu sempre tomo o energético para acordar melhor. Eu antigamente costumava tomar com um pouquinho de vodka, mas eu dei uma parada de beber. Então é isso, Fernando. Obrigado por aceitar estar aqui conosco. Você é nascido em Ariquemes e um empresário bem sucedido, isso é indiscutível. Você hoje vem para uma nova empreitada, você é pré-candidato a deputado federal. E a primeira coisa que todo mundo fica pensando, perguntando, imaginando, é que, rapaz, o que um cara bem sucedido, já tem uma empresa já consolidada, Rondônia, Mato Grosso, Acre, e quer fazer com política? Esse cara não é doido. Explica pra gente por que tu decidiu entrar e essa carreira é um sonho, a sua família, ou por que tu começou a colocar isso na cabeça? Juan, não é um sonho, não é algo que é da minha família não tem nenhum político. A gente vem da iniciativa privada. Nós começamos a nossa vida já lá em 76, quando meu pai veio para Rondônia. Eu nasci em 81, através de políticas públicas, né? Então ele ganhou um sítio do INCRA e ali começou a vida dele. Então nós tivemos uma oportunidade na vida. E essa oportunidade transformou, foi o pontapé inicial. Só que da década de 80 para cá, a gente não enxerga esse tipo de política pública, né? E como a minha família, sempre foi voltada em atividades sociais dentro da sociedade, buscando benfeitorias para a sociedade, principalmente naquela região do Vale do Javari, nós aprendemos que muitas pessoas precisam do pontapé inicial, assim como a minha família teve o pontapé inicial, né? Nós trabalhamos ali para fundar uma associação, que hoje chama-se AMAR, Associação das Mães de Autistas de Ariquemes. Claro que eu só sou um grão de areia perto de todos que trabalham por aquela entidade, né? Mas eu tenho a grata satisfação de estar lá desde o início. Hoje, inclusive domingo agora, nós fizemos o 13º leilão da AMAR. Arrecadamos dinheiro, em torno de 450 mil. Esse valor é para a gente pagar salários dos profissionais que tem ali. Atende ali, varia ali entre 600 e 800 crianças, mas são pessoas que estão sendo amparadas, pessoas que não tinham oportunidade de ajudar o seu filho autista, né? Mas, Fernando, vocês têm algum parente autista? Não, foi por compaixão, né? Então, essas atividades sociais que a gente vem fazendo, nós vimos que falta, principalmente quando a gente está ajudando uma entidade dessa, que a gente precisa de apoio político. Que tipo de apoio? Uma entidade dessa também não vive sem uma emenda parlamentar. E a gente está acostumado a ficar de bonezinho, pedindo ajuda para tocar uma entidade que a gente sabe que está fazendo bem para muitas famílias. E nós coordenamos leilão do Hospital do Amor. Nós fizemos muitas atividades sociais, como por exemplo, lembra quando em 2024 deu enchente no Rio Grande do Sul? Sim. Juntou ali a nossa igreja com a sociedade, né? Nós mandamos 7 carretas para o Rio Grande do Sul. Então essas atividades de ajuda às pessoas, isso já faz parte do nosso cotidiano. E algo muito bacana foi assim, em 2021 eu fui convidado a presidir a Associação Comercial e Industrial de Ariquemes. Ali eu consegui enxergar o que realmente é o papel da política e o papel da sociedade. Então, eu assumi dia 1º de janeiro de 2021. Dia 10 de fevereiro eu estava sentado na frente do ministro de Portos e Aeroportos, buscando o aeroporto para Ariquemes, né? E hoje está lá uma obra linda saindo. Em 2022 eu tive a grata satisfação de ligar para o Luciano Hang, convidei ele foi para Ariquemes, conheceu, gostou e hoje está lá uma loja maravilhosa sendo construída. Mas você é amigo do Luciano Hang, Fernando? Como é que você conheceu ele? Assim? Eu conheci através de uma amiga. Tem a loja Ariquemes e você foi uma das pessoas que apresentou o terreno para ele e tudo. Como é que você construiu uma amizade com ele? Essa amizade foi construída assim.
Em 2022, eu vi que ele estava visitando a obra em Ji-Paraná. 2021, 2022. Ele estava visitando a obra da loja de Ji-Paraná. Eu, com uma amiga em comum, que mora em Santa Catarina, liguei para ela e pedi o telefone dele. Ela me passou o WhatsApp dele. Liguei para ele e me atendeu na hora. E eu me apresentei como presidente da Associação Comercial e falei, Luciano, vem conhecer a Ariquemes. Ah, mas o meu piloto falou que não pousa aí. O pessoal que for na minha rede social tem esse vídeo. Ele sentado comigo no aeroporto de Ariquemes, ele falando, eu não conhecia porque o meu piloto falava que não pousava, mas o Fernando me ligou, falou que pousava. Na época eu tinha avião, então eu tinha toda a estrutura, eu sabia a metragem da pista, a estrutura dela, tudo, e eu sabia que o avião dele pousava ali, né? Liguei para ele e falei, não, teu avião pousa sim. Aí ele falou com o piloto, não, então vamos pousar. Pousar em Ariquemes, tem esse vídeo na minha rede social, ele falando, o Fernando me ligou, tô aqui conhecendo Ariquemes, vamos conhecer, tudo. No ano passado ele voltou e já pediu ajuda para procurar terrenos, porque ele gostou da cidade e hoje comprou o terreno e tá lá aquela obra fantástica saindo em Ariquemes. Então assim, são momentos que a gente vai passando dentro da nossa sociedade e a gente enxerga que a presença de pessoas que realmente querem fazer dá certo. Eu não tinha mandato nenhum. Trouxemos um aeroporto, favorecemos a vinda da van. Como presidente da Associação Comercial, nós fizemos um trabalho dentro da Câmara dos Vereadores para aprovar uma lei de isenção para a vinda de silos para Ariquemes. Foi os anos em que mais se construíam silos na região de Ariquemes. Em 2023 eu assumi o Conselho da Cidade. Dentro do Conselho da Cidade eu descobri que era função do presidente do Conselho da Cidade aprovar novos loteamentos. Falei, opa, vamos expandir nossa cidade. Fizemos uma análise dos projetos que estavam parados. Tinham projetos de loteamentos parados há 15 anos. Fizemos uma análise, sou engenheiro de profissão, de formação, e convidei outros engenheiros para a gente fazer uma comissão e analisar todos aqueles projetos. Liberamos os 5 loteamentos numa pancada só. Foi um alvoroço naquela cidade. Mas Ariquemes não tinha, só tinha um loteamento. Tinham 2. 2. Aí liberou mais 5. Mas por que tinha só 2? Então, eu não sei se faltava um interesse do conselho, interesses para liberar esses loteamentos. Mas graças a Deus a gente conseguiu liberamos esses loteamentos e foi um boom de crescimento na cidade, foi um boom e principalmente a pessoa mais humilde. Lembra que eu falei de políticas públicas? Com concorrência fica muito mais barato a pessoa mais simples querer comprar o seu imóvel, o teu terreno. Políticas públicas devem ser servidas para facilitar a vida de quem mais precisa. Exatamente. Analisa o seguinte, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa mais rica, ela não precisa ficar pechinchando o preço para construir a casa própria. Casa própria para pessoa rica, isso não é mais um desejo, ele já tem. Exatamente. Agora, para pessoa assalariada, isso é um sonho. Esse sonho é importante para a vida dele. Isso é um pontapé para a vida dele, uma casa. É o sonho da casa própria. A casa própria é a vida dele. Então, o que se precisa? Ter visão para quem realmente quer solucionar as pessoas, para quem realmente precisa. Não trabalhar para quem já tem. E foi isso que nós fizemos ali. Aqueles loteamentos, quando nós liberamos, o assalariado, a pessoa assalariada, ela tinha várias empresas, 5 empresas concorrentes que estavam brigando um com o outro por preço. O que aconteceu? O assalariado hoje compra terreno na Ariquemes. Porque a questão da assalariado social, hoje tem muito a ver com articulação. Você pode ver, por exemplo, a própria Avança. Vamos dizer que você foi um dos responsáveis. 200 empregos. Vieram 200 empregos lá. É. Agora, Fernando, você é um cara muito conhecido na região do Vale do Anari, Ariquemes. Ali obviamente você é conhecido, não só pelo fato do energético, mas pelo fato da pessoa, Fernando. Isso. Que eles envolvem diversas pautas, entre elas a questão do autismo, pautas sociais, pautas de inclusão, pautas para a saúde. Como é que você pretende, na sua pré-campanha, possivelmente seja aprovado em convenção, porque a gente tem que falar pré-campanha ainda, depois que você for aprovado em convenção, como é que você vai conseguir com que o nome do Fernando se espalhe em todo o estado? Chegar aqui na capital, chegar em Vilhena, chegar lá em Nova Mamoré, Guajará? Então, tudo isso são alinhamentos. Nós já estamos andando já um tempo, mais de ano, andando, conhecendo pessoas.
E principalmente algo que eu vejo que muitos políticos, eles não querem enxergar. A realidade da vida das pessoas. Você conhecer a realidade da vida das pessoas faz você se moldar como político, como plano, e se acaso você vencer, como um plano de ação. Por exemplo, você conhecer que aqui na zona leste de Porto Velho tem muita gente que precisa receber cesta básica. Tem muita gente, cara, que vive de doação de cesta básica na capital. A concentração de pessoas em nível de pobreza, Porto Velho, é muito grande. Isso precisa ser abordado. Quando a gente vai em Guajará-Mirim, o índice a cidade que mais existe o desemprego em Rondônia é Guajará-Mirim. Vou falar uma coisa pra você. Em plena pandemia, 2021, tava aquele negócio ali, fecha comércio, abre comércio, fecha comércio, abre comércio. E eu sempre fui contra o fechamento do comércio, porque fechou o comércio, vai gerar o desemprego, vai gerar fome, vai ter problemas. Qual que era a solução? Nós sentamos na época com o chefe da Casa Civil, o procurador do município de Ariquemes, a prefeita de Ariquemes, que sempre nos abraçou, né? Tivemos muita parceria na época da pandemia. Você vai entender até que nível chegou. A parceria mesmo, para salvar vidas. Nós fizemos uma reunião com o então chefe da Casa Civil e levamos a proposta da fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ele adotou. Qual foi o resultado disso aí? Rondônia foi o menor índice de desemprego quando acabou a pandemia. 2,5%. O estado todo do governo fazendo propaganda. Foi Rondônia, o governo de Rondônia o abraçou. estado com menor desemprego. Isso tem a ver, reflexo dessa questão da pandemia. Porque você vê estados, por exemplo, o próprio Maranhão, o desemprego aumentou quase 100% por causa da pandemia. Então, eu fui entendendo que quando a gente tem gestores, a gente tem pessoas que são compromissadas mesmo com a comunidade, com a sociedade, a coisa dá certo. Na época da pandemia, juntou ali, mais uma vez, eu não fiz isso sozinho. São pessoas que geralmente são pessoas do mesmo grupo, sempre são as mesmas pessoas que fazem a AMAR acontecer, são as mesmas pessoas que fazem o leilão do Hospital do Amor acontecer, são as mesmas pessoas, sempre. Então, ia acabar o oxigênio da UTI de Ariquemes. A prefeita pediu ajuda. Você acha que nós não vamos ajudar? Vamos ajudar sim. Foi feita uma vaquinha de R$300 mil em meia hora. Aí o Paulão já colocou ali um caminhão da empresa dele com 2 motoristas. Esses caras foram lá pro Paraná. Quando chegaram no domingo, de domingo para segunda, faltava um oxigênio, um cilindro para acabar. Mas a solução chegou. A sociedade, nós sempre estamos envolvidos para solucionar o problema. E isso aí me despertou, agora voltando lá atrás na pergunta, isso tudo que eu te falei, todas as ações que a gente faz a vida inteira como sociedade, todas as ações que nós estamos presentes ali na linha de frente, no caso de problemas que a sociedade passa, como sonho da casa própria, pandemia, entre outros, desemprego, nós sempre estamos na linha de frente para combater isso aí. Então tudo isso fez eu enxergar o seguinte: eu vou parar, vou levantar do sofá, vou parar de reclamar em rede social, vou sair do WhatsApp reclamando e vou lá resolver o problema. Levantei a bunda do sofá e resolvi vir para resolver o problema. Por quê? Sem mandato, nós já estávamos presentes, fazendo muito mais que muita gente que já passou ali. Com um mandato, eu tenho certeza que nós vamos fazer muito mais. Porque eu acho que tudo tem a questão da boa vontade de querer fazer, da articulação. Tudo tem a ver você sabe ser bem relacionado, da articulação, até por ser possivelmente um deputado federal, você tem que ter uma boa articulação no Congresso, você tem que ter uma boa articulação nos ministérios para conseguir trazer recurso, olhar para o Estado. Então isso é importante acima de qualquer coisa. Agora, falando da nominata, Fernando, você está na nominata do PSD, você é pré-candidato pelo PSD, como é que tá a nominata lá? Quem é o puxador de voto? Como é que você avalia? Olha, a nominata está muito equilibrada, está uma nominata muito boa, eu vejo que é um time muito bom, e uma coisa assim que eu gostei demais, é inegável
Todo mundo sabe que eu era do PL. A última entrevista que eu dei pra você, eu falei, eu sou do PL, estou no PL, sempre defendi. Mas é inegável a forma calorosa como a nominata, os integrantes da nominata do PSD tratam um ao outro, o respeito que é entre um e o outro. Ali, sabe, todo mundo tá ali lutando por um objetivo. Não existe ninguém dando a rasteira em ninguém, não que em outros partidos tenha isso. Eu tô falando do PSD. Não existe ninguém dando a rasteira em ninguém, não existe ninguém falando mal do outro, do próprio partido. Ali é uma união, uma unidade, isso que é bacana. Então, quando a gente vê dentro do partido que realmente é uma unidade, as pessoas querem solução, querem ajudar, querem chegar, isso é muito bom. Porque, Fernando, você estava nominado do PL, você era pré-candidato pelo PL. Inclusive, você falou isso na última vez que você lembrou bem. O nominado do PL tem hoje um pré-candidato ao governo que tá o favorito nas pesquisas. Não tô falando que a eleição tá ganha, mas é o favorito nas pesquisas. Você tem uma nominata ali que tem uma nominata com puxadores de voto, entre eles um deputado federal que busca reeleição. É a nominata bolsonarista, né? Porque Rondônia é um estado bolsonarista, é a nominata, entre aspas, dos sonhos. Como que o Fernando tá na nominata do PL, com um candidato, o próprio Marcos Rogério, à frente das pesquisas, a nominata que muita gente queria estar, para ir pra nominata do PSD, que tem o Fúria, que também é um excelente candidato, mas também tá pontuando, também é um candidato que tem chances reais de ganhar. Trocou o Fúria pelo... O Rogério pelo Fúria, o PL pelo PSD. Por que você trocou assim e foi pro PSD? O que aconteceu? Então assim, eu já vinha fazendo um trabalho. Esse trabalho eu vim construindo com essas pautas que são: nós defendemos a sociedade, defendemos dar oportunidade para quem não tem, mostrando que Rondônia tá com a mesma estrutura da década de 80. Já eu quero falar isso para você. Rondônia ainda trabalha com a mesma estrutura, infraestrutura da década de 80. E eu vou te provar isso aqui. Eu tinha todas essas pautas com soluções. Porque eu não sou daquele de ficar batendo, não. Eu sou um gestor. Estou aqui para resolver problema, né? Então a gente precisa estar num ambiente que tem esse mesmo pensamento, né? Essa unidade. Tem um respeito muito grande pela nominata do PL, pelos candidatos a Senado, pelo candidato a governo. Tem um respeito muito grande. Mas a forma que eu fui convidado, a forma que eu enxerguei que essa unidade mesmo, Sentiu mais acolhido. Esse acolhimento e essa abertura que o PSD estava dando, eu via que eu tinha condições de aplicar tudo isso que eu estava propondo. Então, é diferente. Era uma abertura diferente, né? Tenho um respeito muito grande por todo mundo do PL, são meus amigos, né? Mas nós temos que enxergar o seguinte: eu tenho todo esse pensamento, onde eu vou conseguir aplicar? Não adianta eu não posso, que você não sente acolhido, eu não posso entrar na política pensando em mim. Quem entra na política pensando em si, esse tá fadado à sua própria queda. Então, assim, a gente tem que enxergar que a política, ela para dar resultado para quem? Para as pessoas. Porque se for para dar resultado para mim, eu fico nos meus negócios. Perfeito, começou bem. Você foi para onde você acredita, lugar que você se sentiu acolhido, lugar que vai atender as suas expectativas, aquilo que você colocou na cabeça que é para acontecer. Fernando, te agradeço muito pela participação. Fique à vontade para mim quantas vezes você quiser, sempre. Você é uma pessoa que, vamos dizer assim, é algo para se observar e se notar, porque um homem bem sucedido tem uma vida tranquila. Nos negócios, uma pessoa colabora, gera emprego, inúmeros empregos, centenas de empregos, vai se envolver em política. Quem assiste às vezes ou quem acompanha às vezes fala: rapaz, Fernando é doido. Mas não, você tá colocando em prática aquilo que tá no seu coração. A gente torce para que dê tudo certo e boa sorte. Conte com a gente. Sabe o que eu acredito? Só pra gente encerrar. Eu acredito que tudo isso que Rondônia chegou até hoje, Rondônia desacelerou. Não parou de crescer, mas desacelerou. Porque lá atrás houve sim uma atenção maior lá em Brasília. Porque lá de Brasília trouxe o asfaltamento da 364 na década de 80. Trouxe uma hidrelétrica, que é a hidrelétrica de Samuel, que é a única que fornece energia para dentro do estado de Rondônia, é Samuel. Na década de 80 que foi construída. Na década de 80 que foi construída o João Paulo II. Isso porque nós tínhamos representação
lá em Brasília. Isso veio de lá. Depois, pra cá, cadê a representação de Brasília? O que nós tivemos? Concessão na 364, continuamos com a mesma hidrelétrica, temos que comprar energia, por isso nossa energia é cara. Porto Velho não recebe energia de hidrelétrica, é uma termoelétrica. Nós vivemos na década de 80 ainda, Porto Velho. Pra quem não sabe, a gente produz energia pra São Paulo, tá? Pra fora. Ali da energia do Teutônio acabou com as cachoeiras do Teutônio. Coisa mais linda que tinha em Porto Velho. A gente produz pra fora, tá? Por isso que a gente paga energia, uma das energias mais caras do Brasil. Pra ficar bem claro. Porque Samuel, a hidrelétrica de Samuel, na década de 90, no final da década de 90, ela já não suportava mandar energia pro estado. O que começou a acontecer? No início dos anos 2000 começou a comprar energia de empresas terceirizadas. Por isso a nossa energia é cara, porque a gente tem que comprar energia, porque nós não produzimos energia suficiente para o nosso estado. Então são pautas que eu vejo que nós precisamos trazer isso tudo. Não adianta a gente chegar aqui com um discurso batendo no governo do estado, batendo nos deputados estaduais. Não, isso tem que vir de Brasília. Problema da saúde, sabe como que se resolve? O estado não aguenta mais pagar essa conta sozinho. Estado de São Paulo é um estado rico, Rio de Janeiro é rico. Pesquisa aí quantos hospitais federais eles têm. Eles têm hospital federal. Rachando essa despesa com o governo federal. Por que Rondônia não faz isso? Qual que é o interesse em não dividir essa conta com o governo federal? A gente precisa dividir essa conta com o governo federal, sim. Rondônia precisa de um hospital federal para a gente rachar essa conta da saúde. Nós somos um estado pobre. São Paulo, que é um estado rico, tem um hospital federal. E por que nós não temos? Nós precisamos rachar essa conta. Então são coisas que nós precisamos pensar fora da caixa. Enquanto a gente não pensar fora da caixa, nós vamos estar pagando caro. E quem paga caro não é eu e nem você, é a pessoa mais carente. Então é por elas que nós temos que fazer política. Perfeito.